Olá, seja muito bem-vindo ao Diário Viva Mais. Este programa que leva para você, a gente fala sobre saúde, espiritualidade, fala sobre viver, sobre a alegria de viver, sobre ter fé, né, na sua vida e acreditar que sempre coisas boas virão mais adiante. Pode ser que naquele momento não esteja tão bom, mas tenha fé que sempre melhora. Hoje, né, estamos aqui reunidos com a família, né, com a filha e os netos de uma entrevistada que já esteve aqui, a Marilza, contou a história dela, contou um pouquinho também da história da Andréia, que está aqui hoje, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais com a filha da Marisa, a Andréia, e os dois netos, Douglas e Pedro. Sejam muito bem-vindos! Obrigado. Muito obrigada. Estou muito feliz de conhecer a família inteira agora, né? Conhecer a avó, a mãe, né? E agora vocês. Gente, vocês são muito parecidos. Agora que eu tô Acho que olhando. você conheceu o nosso médico também, o Dr. Também conheço o Daniel. Dr. Daniel, médico, né, que trata de você, trata da sua mãe, trata de mais um monte de pacientes oncológicas aqui da Uhum. cidade e trata de uma maneira muito fofa, eu acho. É. Eu acho, né, ele tem o jeitinho dele, mas acho e muito legal também a gente está falando agora. Esse programa está indo ao ar na semana que a sua mãe está na caminhada da cura com o Dr. Daniel. É muito legal isso também. Isso. É, Acho que o Dr. Daniel e o Gil o Gil Esperança Esperança. vai, e o grupo das mulheres que Isso. faziam parte do projeto. Exatamente, muito legal isso. Acho que é bom a gente falar, né, desse tratamento. Mas além, né, eu sei que vocês têm aí, você e sua mãe estão passando por tratamentos oncológicos, as duas. E o que me chamou muita atenção dela, e eu acho que é muito legal, é a família de vocês. A gente fala muito sobre família, né, uma mãe atípica, né, e quando a mãe tem os filhos é, autistas, mas a gente está diante de uma família atípica, Toda típica. completa, digamos assim. Toda típica. É. Eu queria, assim, primeiro conhecer um pouquinho mais de vocês. Fala um pouquinho mais de você, Andréia. Que é, né, nasceu aqui, né? O que que você faz hoje? Qual o seu Tá bom. trabalho? Bom, nasci em Guarulhos, São Paulo. Uhum. Vim para Rio Claro muito cedo. Hoje eu vivo em Limeira, né? Trabalho em Limeira. Eu sou educadora especial. Faço pós-graduação em neuroaprendizagem, musicoterapia, Libras e psicopedagogia institucional e clínica. Gente. Eu passo muito tempo estudando. Eu passo muito tempo Uhum. estudando. Tenho um projeto com outras colegas chamado Nedusa, né? É um projeto que avalia crianças com atraso de neurodesenvolvimento e encaminha, ajuda essas famílias a buscar terapias, a buscar um possível diagnóstico, né? Qual caminho elas devem percorrer. Também atendemos essas crianças. Estou lançando o e-book. Sim, você esteve aqui já falando do e-book, né, de manhã com a Noemi TV. Aham. Acho que os próximos dias, assim, já tem o link para venda, Ah, legal. né? Eu tenho a foto dele, tá no celular do Pedro. Ah, passa para sua avó, aí ela me passa, eu já passo pro Gabriel pra gente divulgar a foto dele, né, para as pessoas já verem a cara do e-book. Acho Eu que é acho que ele legal. vai pegar porque tá sem dados móveis. Ah, tá. Não, qualquer coisa a gente põe de novo no programa, não tem problema. Tá. Então, aí esse book conta mais a experiência que eu tive com o autismo, né? Certo. Eu convivo com o autismo já há muito tempo. É. Na minha época, não se sabia o que era. Os médicos falavam que é porque ela é tímida, é porque ela ela tem o tempo dela, deixa, ela é quietinha, né? Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente sentimental, mas eu não gosto que as pessoas me toquem, eu não gosto que as pessoas me abracem, né? Eu amo o Daniel, mas a primeira vez que eu cheguei no consultório dele, Ele veio te abraçar. não, ele falou, eu olhei assim pra ele e eu tava com a minha mãe junto, né? Ah, tá, ela tava junto. E aí eu falei assim, é o senhor que vai me operar? Ele, sim, sou eu. Eu falei assim, tá, mas o senhor já fez alguma cirurgia antes ou vai me usar de cobaia?
Aí Marilza, minha mãe, me deu um cutucão assim por baixo, né? E eu falei, não, eu preciso confiar na pessoa que vai me tratar. Se eu confiar, eu faço tudo o que ele fala. Uhum. Mas se eu não confiar, e aí eu amo o Daniel, mas tipo assim, ele gosta muito de abraçar, sabe? E eu não gosto de abraço. Então, tipo assim, você pode falar assim, tudo bem, já me sinto abraçada, É. né? É uma característica do Thea. A gente sabe que tem, né? Tanto que quando eu conheci vocês, eu não me aproximei tanto, Sim. porque eu sei que se fosse da vontade de vocês e se fosse mais receptivo o contato, eu sei que vocês viriam, né? Então, eu respeitei o espaço de vocês, assim. Sim, e uma coisa interessante é que o Thea nunca vai tomar a frente para esse tipo de contato, né? Sempre a pessoa oferece, mas se você corre um risco grande de a pessoa falar, não, obrigada. Não, muito obrigada, já me sinto abraçado. Né? Então, aí cresci muito atípica, né? E sem entender ainda, Sem sem entender, diagnóstico, sem querer saber, Aham. entendeu? Eu não me preocupava em querer saber o porquê que eu não era igual às outras Aham. pessoas. Simplesmente Você foi levando a sua só vida. fui. Só foi. Só fui. À base de muito treinamento, muito puxão de orelha, porque eu falava as coisas assim, meio que sem filtro, Na né? lata, E né? as pessoas se ofendiam, então eu tive que aprender. Ainda hoje eu aprendo, né? Eu não tenho muito tato, mas ainda hoje eu procuro aprender a me complicar menos, né? Aí veio Antônio Pedro. O Pedro veio primeiro. Sim, ele tem 18 Tá com anos hoje. 18 já, Pedro? Nossa. Já tem 18 anos. Gente, parece um menino de 14, 15 anos. Tem cara de um menininho. Que bom, né? Isso é bom. Eu gosto quando eu lembro assim. Ele já tem 18. Nossa, legal. Aí veio Pedro. Aí com 3 anos aproximadamente foi feito o diagnóstico dele de TEA. Até então nós não tínhamos o diagnóstico do nível de suporte, né? Porque 18 anos atrás ainda era novo o assunto e nem era essa nomenclatura, na verdade, né? Na época era síndrome de Asperger que falava, que era o autismo leve. Então, mas o Pedro veio, ele não tinha atraso de fala, ele não tinha... Ele falava, aliás, ele tinha uma fala muito rebuscada para a idade, né? E aí eu lembro que minha mãe sempre fazia comparação, mas você tem muitas características. Porque você, com 2 anos, você falava todos os ossos do corpo humano. Olha. Sabe? E coisas assim, foi comparando, né? E aí veio o diagnóstico, mas ele sempre acompanhou a escola regular. Sempre foi escola regular. Sempre. Aí veio Douglas. Douglas tem 15 anos hoje. Isso. Aí o dele veio um pouco mais acentuado. Ele foi diagnosticado com nível 3 suporte. Né? Então, era muito mais visível toda a condição, todas as características, todas as limitações. Pedro tinha muita limitação na área social. Né? Douglas tinha muita limitação em praticamente todas as áreas. Tanto comunicação, ele não falou antes de 4 anos, né? Quando começou a falar inglês. Olha! É que eu assistia muita Dora Aventureira. Ah, Dora Aventureira. Nossa, minha sobrinha adora também, Dora Aventureira. Eu adorava assistir com ela. E você assistia em inglês? Não, é que como ela sempre fala inglês, assim, aí então ele peguei. Pegou o inglês. Olha que legal. Então ele falava assim, mamãe, quando ele aprendeu a falar, ele falava frases assim, mamãe, este cake está delicious. Juntava as duas línguas. Juntava. É que como eu não sabia algumas palavras assim, aí eu pegava de português. O português e o inglês juntava tudo e formava uma frase. É isso aí. E deu certo. E aí
Ele começou na escola regular, mas um belo dia a vice-diretora, coordenadora, nos chamou e falou assim: olha, Douglas é uma criança que ele não está se adaptando à escola regular. Né? Nós já tínhamos o diagnóstico, mas ele não estava se adaptando. Então ele ficava literalmente correndo a escola inteira e o monitor atrás dele todo período De estudo. escolar. Aham. Exato, ele não Período entrava que na era sala de aula, ele ficava correndo pra cima e pra baixo. Exato. E aí, Dando trabalho pro monitor, né? ela disse assim: o que a senhora acha da PAI? Uhum. Aí ela falou com o maior cuidado, assim, e eu falei: tá, vamos, Uhum. né? Eu lembro que nós fizemos a entrevista na PAI, era a Renata, acho que ela ainda é diretora lá. Uhum. E nós fizemos a entrevista na PAI, ele foi aceito, né? Passou pela triagem, e aí eu me lembro que uma das orientações foi que ele ia com o ônibus da PAI. Ah, tá. Eu falei: ele vai destruir tudo, ele não Destruir. vai, ele não vai. Aí a diretora falou: você vai colocar ele no ônibus e ele vai vir para a escola de ônibus. Aí eu falei: bom, vamos tentar, né? Coloquei ele no ônibus, peguei o carro, segui o ônibus até a PAI correndo. Vai que voa alguma Né? coisa pela janela, né? Vai que ele, Sai voando. né? Aí, tipo, nós chegamos na PAI, eu com a minha mãe, e aí nós vimos ele sentado na mesa com todas as outras crianças, comendo, né? E completamente integrado àquele ambiente. Porque ali ele não era diferente. Ali ele estava Ali ele estava entre iguais. iguais. Eu acho que o que talvez na escola normal, né, na escola padrão, estava se sentindo um pouco deslocado, né? E aí você tá no meio de pessoas parecidas com você, você se sente mais à vontade, né? Acho que Exatamente. muito bom. E assim, na escola regular, há 15 anos atrás, hoje ainda tem muita defasagem de docentes, de professores, tem. né? E da própria organização escolar, da própria coordenação em lidar com crianças atípicas, seja com autismo ou com qualquer outra deficiência. Mas o autismo pesa mais porque ele é o espectro, né? E o espectro isso que eu ia falar, cada um é de um jeito, né? É o que você falou dos seus dois filhos, você, né, com um grau baixo, você conviveu normal numa escola regular, teve aí as suas dificuldades, os seus desafios, né? O Pedro também, né, conviveu em escola regular, e já aí quando veio... Ai, eu vou espirrar, gente. Deu vontade? Não, veio só vontade. E o Douglas, né, foi já para uma escola mais adaptada à realidade. Naquela época. Isso. Hoje, é o que você falou, hoje a gente ouve falar mais, né? Eu, quando era criança, a minha mãe era assistente social e ela trabalhava numa instituição com crianças especiais. E lá tinha de tudo. Né? Síndrome de Down, de autistas também. Então, eu aprendi a conviver, né, porque eu ia brincar com eles também quando eu era criança. Eu ia lá, às vezes com a minha mãe no trabalho, e eu brincava com eles. Então, eu era diferente, né? Assim, porque eu aprendi a lidar e a conhecer, né, um pouco, mas isso é a minha realidade, que era diferente da maioria. Eu tô com 40 e lá vai fumata, né? Então, não tinha muito conhecimento como hoje tem, e mesmo assim ainda tem defasagem nas escolas, né? Muita, né? Então você começa a enfrentar as dificuldades já a partir dos pais, né? Como eu falei no outro programa, a Maria Ângela, os pais muitas vezes não aceitam o diagnóstico do filho, né? E atrasam o início de terapia, ou não vai buscar, ou às vezes tem pais que vão buscar para conseguir o benefício. E também tem isso, Então, a gente tem esse problema também. Problema social mais enraizado, né? Sim, e assim, ontem mesmo eu gravei alguns vídeos e coloquei no Instagram, que eu sou nova dessa tecnologia. Mas tá se adaptando a ela, né? Sim, aí tipo assim, é mais fácil que escrever você gravar um vídeo que você fala, né? E eu gravei, eu disse que eu vi numa rede social um vídeo de pessoas que falavam que
os cientistas descobriram, assim, como destravar o seu filho que é autista, né? Como destravar o bloqueio social, como destravar o bloqueio na comunicação. Então, com uma frequência sonora específica, você podia destravar a mente do seu É filho, um né? milagre, né? Tipo, É um milagre, é uma fadinha, né? Que veio, tem um cavalinho assim. exatamente. Aham. Aí, tipo assim, eles ouviu essa frequência, o autista que é não verbal, ele falava as frases nas primeiras semanas, assim. O autista que tem muito problema com socialização, ele ia interagir, ele ia melhorar comportamento, ele ia diminuir crise. Isso é uma mentira. É uma mentira grande, enorme. Tem de né? tudo, né? Infelizmente, a internet é um mundo aberto a tudo. E tem essas pessoas que trazem informações erradas, né? Sim, e assim, a minha indignação foi que, tipo, tinha muitas curtidas e muitos comentários. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. E aí os meninos falavam, nossa, mãe, é porque eles estão com esperança de melhorar os filhos. Eu falei assim, ou eles estão querendo uma coisa fácil É. para não ter o trabalho, né? Porque o trabalho começa na família. É. Então, por exemplo, muita gente fala assim, nossa, o Douglas autista nível 3. Eu falei, sim, ele foi diagnosticado como nível 3. Hoje ele está no nível 1. Por quê? Em algumas coisas, nível 2. Aham. Mas por quê? Porque ele foi trabalhado muito tempo. Hoje ele acompanha a escola regular, ele não precisa nem do professor Do auxiliar, Ah, legal, né? né? Ele está no primeiro Mas ano do porque ele ensino médio teve aí todo um trabalho, de né, terapia. que é preciso, né? Exatamente. Não dá pra negar, né? Exato, foi como eu falei no vídeo ontem. Eu falei assim, a música, eu faço musicoterapia, né? Sim, e é excelente, Nós né? três tocamos piano. Ai, que legal, Eu os três. sempre coloquei a musicoterapia, Aham. mesmo sem ter o O conhecimento conhecimento. científico, Aham. mas trabalhei Hoje com você sabe música. mais como usar a música, mas Sim. você já usava, né? Exato. Porque realmente a música é um instrumento incrível, né? Eu acho que música faz a gente realmente relaxar, ou ficar mais atento, ou ficar, né? Ela traz muitas Exatamente. coisas, né, para nossa vida. Ela mexe com o funcionamento cerebral Isso. diretamente. Direto. Né? Então, assim, é claro que a musicoterapia, a frequência sonora, vai ajudar, mas ela não vai ensinar seu filho ou a criança que tem autismo habilidades que ela não sabe. É igual você pegar a criança, sei lá, recém-nascida ou de meses e falar, olha, você precisa aprender a correr, né? Você precisa aprender a correr. Não, você precisa aprender a nadar. Né? Então, vamos lá. Essa frequência sonora que é específica para aprender destravar a mente de nadar. Coloca a frequência sonora, pega o bebê e taca na piscina. E larga lá. E larga. Não Agora dá. aí você fala assim, nada. E bota a frequência sonora ali perto da piscina. Não vai resolver. A criança precisa ser ensinada. Isso. Ela precisa ser ensinada a falar. Ela precisa ser ensinada a andar. Ela precisa ser ensinada a como se portar em sociedade. Porque tem coisas que você pode, tem coisa que você não pode falar, né? Hoje eu sei falar não, muito obrigada, não quero ser abraçada. Antes, as pessoas iam em casa, quando eu era mais nova, eu olhava assim, todo mundo passava reto, entrava no quarto, fechava a porta. Eu não quero. E as pessoas ficavam assim, essa louca tá fazendo, né? E era exatamente assim, né? Douglas, a gente falava assim pra ele, Douglas, eu posso te dar um abraço? Ele olhava assim pra você, não, muito obrigado. Pelo Sabe? menos agradecia. Isso, ele estava super educado, simplesmente não passava reto pelas pessoas, né? Sim, então... É uma versão melhorada, né? Sim, melhorou muito. Então, assim, eu falo para todas as pessoas que convivem, que conhecem, às vezes perguntam, questionam, e colocam até em dúvida, mas nível 3, como? Sim, o autista nível 3, que é estimulado da maneira correta, ele pode chegar a ser nível 1. Ele pode ser funcional. Entende? E o autista nível 1, se não é estimulado,
ele também pode pode evoluir para um evoluir grau para o mais nível complexo. 2 ou 3, exatamente. Por exemplo, você pode pegar 2 autistas do mesmo nível de suporte, mesmo diagnóstico, mesmo CID, mesmo nível de suporte. E eles vão ser completamente diferentes, porque cada um foi criado de uma maneira, Isso. cada um foi feito intervenções de uma maneira, ou foi feito ou não Não foi foi feito, feito. né? Mesmo aqui, e os meus sempre fizeram terapia, né? Hoje, o Douglas é muito mais sociável que o Pedro. Aprendeu mais, né? Sim, o Douglas faz amizade muito Muito mais fácil. rápido. O Pedro é muito mais seletivo, Uhum. entende? Então, o Douglas, um tempo atrás, eu andava vendo o WhatsApp e ele falava com todo mundo. Ele tinha tanta gente no WhatsApp que ele conversava e, assim, desenvolto, né? E aí, olhando mesmo o WhatsApp do Pedro, aí você via lá que era mais grupos de música, né? Ele é mais. Então, por Voltado. exemplo, quando ele tem um tempo livre, ele liga o teclado, ele vai tocar piano, ele vai cantar. Legal. Agora os dois estão. Ele está na orquestra, né? Tô Na no orquestra? coral da Orquestra Ai, que Sinfônica. legal. Lá de Limeira. Uhum. E Limeira tem uma orquestra, tá no coral? Tô no coral Ai, da que legal. Orquestra. Sim. Ele vai. Como que é a obra que vocês vão apresentar? São 2 obras, né? A gente vai apresentar 3 obras. Nossa, agora é final do ano? Em dia 21 de novembro. Nossa, já tá aí. Aí a gente vai apresentar uma obra em latim, Olha. uma obra em alemão e outra obra em francês. Francês? Nossa. Então, assim, Aqui, né? você sabe, agora você tá falando de música, né? Eu não sei se vocês já viram ou não. Acho que tá no Netflix. Que é um seriado sobre uma mulher que ela é atípica, não lembro agora. Ela fala qual o grau dela, acho que no seriado chama O Som da Sílaba. Ela tem o dom, ela tem na expressão da música, ela é uma cantora lírica. Então ela vai desenvolver, né, a trajetória da atriz é para desenvolver realmente o canto. E aí sim. mostra a interação com a professora, a interação com as pessoas, né? E ela sempre fala assim, eu sou atípica, né? Para mim eu vejo as coisas dessa forma, é muito legal porque ela mostra como ver pelo menos do ponto de vista ali, quem dirige é o Miguel Falabella. E achei muito interessante, é nacional, é bem, bem legal, né? E você falando da música, eu lembrei dela, porque a música é algo que realmente toca muito, né? O coração da gente, né? É de que todo mundo, e eu acho que a capacidade de aprendizado de vocês é muito maior do que nós, assim, que não temos. Eu acho que vocês têm uma sintonia muito mais sensível para a música mesmo. Sim, ele toca piano também. Toca Aí piano. ele falou assim: eu tô gostando mais de violão do que de piano. Não tem problema, tá tudo bem, né? Então, vai, segue o violão, porque eles estão fazendo aula de violão. Ah, tá. Os Na dois. mesma escola. Na mesma escola. Na mesma escola que ele faz o ensaio do coral, né? E até de graça, né? Então, assim, eles têm muitos instrumentos. Violino, violoncelo. Viola, violão, guitarra, contrabaixo. Acho que só não tem teclado, né? Não tem teclado. Mas os instrumentos de corda, talvez, né? Tem. É bastante instrumento de corda, né? Tem. Eu gosto muito, eu acho muito bonito. Eu sou manoscega, já tentei. Aí a minha experiência com a música aumentou bastante depois que eu comecei a criar músicas. Ai, que legal. Hoje, se eu for sentar para escrever uma música, 10 minutos no máximo tá feita. Olha que máximo isso. Aí a menor nota que as músicas receberam foi 9. Parabéns, de verdade, gente do céu. Olha, é uma acessibilidade muito grande para a música mesmo que você tem, né? Parabéns. Olha. E é legal ter uma escola que incentiva também, né? Sim. Né? Tem o ensino aí na escola
dar a abertura, né, para que realmente desenvolva cada vez mais essa parte. Daqui a pouco a gente vai estar vendo aí, né, obras prontas aí do Douglas, né? Pedro, ele participou de um evento lá na escola que ele estuda. Os dois estudam na mesma escola, né? Pedro já é finalista, já se forma agora, final do ano, no ensino médio. Ensino médio. E aí ele participou, como chama aquele negócio? Uma professora, ela criou um projeto com alunos do terceiro ano chamado Café Literário, onde a gente pegou algumas obras de teatro, poesia, onde, por exemplo, a gente fez uma adaptação de Romeu e Julieta, A Hora da Estrela. De obras clássicas, vocês fizeram uma adaptação, os alunos. Os alunos fizeram uma adaptação. Aí, por exemplo, teve alunos que fizeram teatro, teve alunos que recitaram poesias. Agora a pergunta que ele fez. Eu ia perguntar, agora eu fiquei curiosa. E eu fiz a abertura cantando a música Anunciação de Alceu Valença. Ah, do Alceu Valença, nossa. Cantou. Daí você já vem aí praticando no coral, né? Ai, Então, que assim, bonito, olha. a música, ela tem o poder de fazer muita coisa. Tem. Mas nada vai substituir, é um trabalho em conjunto, né? Com outros profissionais. E hoje, ainda bem que se fala muito mais sobre autismo, Sim. né? Porque você tem a pessoa que é autista, ela pode não ser só autista, né? Eu já peguei autismo com síndrome que também tem síndrome de Down, tem TDAH, que tem TOD, que tem deficiência intelectual, né? Então, assim, a pessoa ela precisa conhecer. E hoje é lei que as pessoas que possuem deficiência estejam matriculadas em escola regular, né? Dependendo da deficiência, ela pode frequentar no contraturno a sala de recursos, que é o atendimento educacional especializado, que é com a professora de educação especial. Certo. Mas o ensino, né? Assim, o aprendizado é dentro do regular. Dentro do regular. Então, é um trabalho muito grande, né? Que precisa... Dentro das escolas precisa ser feito isso, Dentro né? das escolas. Também dentro das famílias, porque não é só você conscientizar a família atípica que ela tem que colocar o filho dela lá. Você tem que conscientizar as outras mães a ensinarem os filhos a como conviver com uma criança atípica. E ensinar que todas as pessoas são diferentes, está tudo bem. Né? Eu acho que você tem uma experiência, né? E você cresceu, né? Ainda num ambiente que não era adaptado para receber, né? Você é criança na escola, né? Sim. E já os seus filhos tiveram outra realidade. Ainda muito longe do ideal. Aquém do ideal, mas já tiveram um outro acolhimento, né? Outra realidade. Eu acho que a luta... vocês são um exemplo de família que as pessoas precisam olhar e ver e cada vez mais olhar e acolher dentro do regular, porque não é, todo mundo é diferente. Exatamente. Ninguém é igual a ninguém, né? Eu não sou igual a você, não sou igual a sua mãe, o Gabriel ali né? A gente interage com o mundo de maneiras diferentes, né? Então, exatamente. Por que não, né, a gente ter adaptações para tudo isso nas escolas regulares? Sim. E a gente sabe que hoje a tecnologia está muito melhor, os profissionais estão mais preparados para fazer um diagnóstico, para que as escolas tenham uma possibilidade de receber alunos que precisam, sim, de um cuidado diferenciado, mas não é por isso que eles não podem estar inseridos na mesma escola. O professor precisa ter o olhar diferenciado. A delicadeza do professor, né? Porque muitas vezes a família é ignorante, não ignorante no sentido pejorativo, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Entendimento do assunto, isso. Isso. Então, muitas vezes essa criança chega lá e é o professor que vai olhar e vai... Oxe, tem alguma coisa errada. Tem um filme que eu gosto muito, que eu não lembro o nome dele. Meu Deus, lembra aí.
de um menino que é disléxico. Nossa, nem eu tô Ai. lembrando agora. E ele vai para a escola, ele tem dificuldade. Os professores chegam a expulsar ele da escola. Tô tentando lembrar, Ai. não lembro o nome. Como as estrelas. Eu acho que eu já vi esse filme. Você já viu, não viu? Eu acho que eu tinha sido na escola. Eu não me lembro agora também do nome. Tem alguma coisa a ver com Aham. estrelas. É. Mas assim, e aí ele vai para esse lugar e tem esse professor que tem esse olhar Aham. diferenciado, porque ele também é disléxico. Então ele já Entende? Então o olhar dele já é de realmente alguém que, vamos falar assim, que sofreu o que aquela criança estava sofrendo, Exatamente. só que ele já sabe, né? Exatamente. É. E tem uma frase de uma mulher que chama Marion Weltman. Eu tentei falar quando eu fui falar no programa da Maria Maria Ângela, eu me Aham. esqueci. Aham. Eu tava com a frase na ponta da língua e na hora, Ela acho que eu tava sumiu. nervosa e eu esqueci. E ela fala assim, ela é mãe de uma pessoa disléxica. E ela falou assim: se uma criança não aprende da forma que ela é ensinada, é melhor ensiná-la como ela vai aprender, da forma que ela pode aprender, Ah, sim. né? Então, tudo vai mudar na vida dessa criança se toda a rede de apoio, família, terapia, escola, trabalharem juntas desde lá da primeira infância, para que essa criança possa se tornar um adulto mais funcional E- possível, E né? ter uma vida regular como todo mundo tem. Exato. Tem pessoas que têm ansiedade, tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que, né, que têm medo, fobias, né, de tantas coisas, e tem pessoas que têm aí o espectro, né, né, um grau maior, um grau menor. A gente vai conviver com todo mundo. Exatamente. E assim, aqui, claro, tem um professor que, se eu não me engano, ele é cadeirante e cego. Ele já veio aqui, ele já veio Né? ter uma entrevista. Eu fiquei assim, Então, assim, e ele dá aula na escola regular. exatamente. Então, assim, É o Fernando o nome dele. diagnóstico, Uhum. as limitações. Isso, como estrelas na Terra. É. Isso aí. Esse é o nome do filme. É maravilhoso. Não sei se você já assistiu. Não assisti, mas já deixei ele aqui para eu assistir, porque eu não conhecia. Então, assim, voltando a esse professor, não é um diagnóstico, não é uma deficiência, uma limitação que vai definir o que você é. Exatamente. Né? Você pode ser o que você quiser, dentro das suas características, dentro das suas especificidades, você pode ser o que você quiser. Você tem que ter alguns cuidados a mais, que nem ele é professor, obviamente ele tem uma ajudante, uma outra auxiliar dentro de sala de aula. Mas, gente, ele mora sozinho. É cadeirante, cego, mora sozinho, faz as coisas dele, sozinho. Tem, né, dá aula, os alunos respeitam muito ele. Então, assim, você vê que estar inserido, né, na sociedade comum, regular, você não precisa afastar, né? Porque segregar, porque tem alguma deficiência, alguma dificuldade. Não, junta, as coisas vão se caminhando. Ele é um exemplo que você falou, eu fiquei fascinada quando eu conheci. Eu falei, gente, às vezes eu não consigo fazer alguma coisa. Por exemplo, um cadeirante cego, professor de quinta série, que eu falo, como que você vai dar aula para quinta série, que é a pior da série que a gente fala que tem, fala né? assim, nossa, meus problemas acabaram. Sabe? Meus problemas nossa, literalmente. Sério? Acabaram. Né? Então, assim, é importante que as pessoas conheçam. É importante que as pessoas entendam. Que nem o e-book, eu não falo nada sobre teóricos, termos técnicos. Não é para esse tipo de público. Né? É para pessoas, cuidadores, pais, professores, familiares, pessoas que querem conhecer sobre o assunto, que é uma linguagem que qualquer pessoa que lê vai entender. Né? Então eu falo desde lá do que quais são os sinais, os primeiros sinais que são percebidos, às vezes pelos pais, que às vezes a mãe tá lá, o filho tá lá brincando, e a mãe deixa ele quietinho lá, ele tá brincando, mas ela não tá percebendo que ao invés do filho
da função do carrinho, Aham. que a função do carrinho, Aham, ele vira o carrinho, ele fica mexendo na roda, ele fica olhando, aham. né? Ele não tá Ele não tá brincando, ela ele não não tá tá dando prestando função para isso. brincadeira. E ela não tá prestando atenção E ela não nessa tá criança. vendo, né? Ou às vezes vai lá e fala assim, ai, meu filho tá demais hoje. Pra celular. Toma. Assistir um desenho no YouTube. Né? A gente pega criança de 2 anos de idade que sabe mexer no celular melhor que nós. Tem. Sabe assim? Tem uma paciente que ela mexe TikTok. TikTok. Gente, eu não consigo mexer E no ela TikTok. tem 2 Eu tô confessando, anos. não sei mexer no TikTok. 2 anos. Eu me perco lá. Aí o que acontece? Bota o celular para criança, né? A criança fica hiperestimulada, nível de dopamina no cérebro vai lá em cima. Dali a pouco, quando você tira o celular da criança, é como se você estivesse vendo uma pessoa viciada em álcool, em droga, tendo uma crise de abstinência. Sim. Entende? Porque ela fica enlouquecida. E depois cai o nível de dopamina, a criança deprime. Deprime, porque ela quer Entende? Porque continuar aquela com aquele sensação. estímulo. Só que assim, se você usa 5 minutos hoje e tem uma sensação maravilhosa, amanhã você vai precisar usar 15. Né? É sempre o tempo maior. Então, assim, muitos pais chegam e falam assim, não sei mais o que fazer. Toma. Assiste. E aí, é o que você falou, esses pais precisam estar preparados para não fazer isso, né? Exatamente. E sim para dar os estímulos corretos, né? Exatamente. André, você trabalha com isso, né? Você, Sim. né, trabalha com autismo, né? Com a sua experiência de vida, você traz muito da sua verdade para o que você faz, né? E além da sua experiência, você tem mais 2 em casa, né? Que comprovam isso, né? Né, comportamentos diferentes. E você acredita que hoje, assim, às vezes eu vejo que tem uma banalização no diagnóstico? Com certeza. Então eu não tô louca, né? Porque eu acho que se criou tanto assim. Que tá na tudo, moda, né? Então, tudo não que não seja, mas eu acho que precisa ter cuidado, né? Exatamente, com certeza tem. Na verdade, eu acredito que o nível de diagnósticos em autismo, que agora ele é vitalício, né? Ele não pode ser revogado. Ah, tá. Um diagnóstico. Uhum. O nível vai subir drasticamente, mas na verdade não são realmente autistas. São crianças que foram estimuladas na tela do celular desde muito cedo, aí elas se isolam, aí elas têm problema para dormir, elas dormem Tem problema para pouco, aprender, para comer, para aprender. Se não dorme direito, não vai aprender, né? Se não tem uma alimentação condizente, também vai ter dificuldade de aprendizagem. E vai se isolar cada vez mais, e as pessoas associam o autismo a isso, aquela pessoa que se isola, a pessoa que não tem contato visual, a pessoa que é agressiva, a pessoa que tem crise. Só que o que não entendem é que o autismo, como eu falei, está dentro de um espectro, e o espectro possui N características. Mas para se fechar o diagnóstico de autismo, ele precisa ter prejuízo na vida em 3 áreas específicas: comunicação, linguagem e comunicação, na socialização e no comportamento. Então, essas 3 áreas, elas precisam trazer prejuízo para se fechar um diagnóstico, preencher alguns critérios ali do DSM-5 para se fechar um diagnóstico em autismo, né? E muitos, assim, você tá na moda. Eu fico preocupada, né? porque às vezes é o que você falou, é um estímulo às vezes que a criança tem desde pequena na tela, e aí realmente ela não se socializa, porque para ela, né, o mundo dela tá dentro do celular, dentro da tela, dentro não sei o quê. Então ela não vai se socializar, ela vai demorar para falar, vai demorar para aprender, né? Então vai ter aí distúrbios de sono e etc. O que seria facilmente corrigido. Exatamente. Ter uma educação, falar assim, isso aqui chega, você vai ter de vez em quando sim, mas agora é hora de comer, agora é hora de estudar, agora é hora de dormir, agora, né? Vamos montar uma rotina visual para essa criança, porque você fazer isso com uma criança
estimular uma criança com uma tela, uma criança típica, Uhum. né, que não tem Não nenhum tem. tipo de deficiência, Uhum. já traz prejuízo. Para uma criança atípica, isso eleva em N vezes mais. É o que você falou, né? Né? Se você não dá a terapia correta, você pode aumentar o nível de dificuldade dessa criança de realmente ter uma interação mais regular com as outras pessoas. Exato. Você pode não, você vai. Vai isolá-la da Você sociedade, vai né? fadar essa criança a ter uma vida dependente na vida adulta, ser dependente de outra pessoa. Só que você não vai ver para sempre. Eu não vou viver para sempre. E quando eu não estiver mais aqui, o que vai ser dos meus filhos? Isso. Eles precisam aprender, né? Exatamente. Né? Um exemplo, ó, o Pedro é autista nível 1, Uhum. né? A gente treinou ele para fazer arroz por 2 anos. Hoje ele sabe fazer arroz. Esses dias ele fez ele fez a janta toda, né, Pedro? Molho de Janta, salsicha, almoço. macarrão, tá lá. Morrer de fome não vai, né? Não. Assim, agora, Não. tipo, olhar pro arroz e achar que ele vai cozinhar sozinho, já não tem mais isso, Não, né? não, Mas- não, já sabe. Douglas também, Uhum. né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, olha, você faz assim com isso aqui. Aí ele faz assim, não deu certo, não vai aprender. Vai aprender e Não. larga. Não. É o que você falou, foram 2 anos, né? É assimilação e repetição, é repetição, 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 até que aquela criança aprenda determinada habilidade. Eu dei exemplo de cozinhar, mas pode ser qualquer outra coisa. A gente tá falando de uma coisa Né? simples que todo mundo tem contato no dia a dia, né? Exatamente. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher, mãe de uma criança autista, e que ela pediu um copo de água para o filho, e o filho pegou um copo de água e levou para ela, né? E aí ela, conversando a respeito do vídeo, ela começou a chorar, porque ela falou assim, há um tempo atrás, eu tinha que trabalhar que um copo de água um copo em cima da mesa, né, com ajuda física, ou Uhum. seja, ele não conseguia sozinho. Ela tinha que Ajudá-lo a colocar o copo. ajudar fisicamente, né? Então, assim, e hoje eu peço um copo de água, eu ouvi ele indo até a cozinha, o barulho do filtro, e ele me trouxe um copo de água. Então, foi uma vitória gigantesca para essa mãe. Sim. Né? Esse filho está independente em ele pegar um copo de água. Não importa. Isso, e dali pra frente, isso vai ser uma coisa que ele vai fazer tranquilamente. Exatamente. Mas né? até ele chegar ali foi um esforço de ambos, da mãe e do Por filho. isso é uma vitória, né? Sim. Quando a criança consegue. Uhum. Então, a gente precisa entender que será que outras pessoas vão ter o mesmo cuidado que eu tenho com meu filho? Né? De repente, se ele recebe o benefício do INSS, será que eles não vão demonstrar interesse em cuidar e assessorar Por medo. por conta do benefício, né? Uhum. E deixar ele à margem do que ele pode. Que você pode estimular, né? Entendeu? Uhum. Tem isso, né? Algumas famílias Sim, sabe que infelizmente, vai né? acabar só realmente na parte financeira e não querendo a independência dos seus filhos. Nós tivemos uma paciente que a mãe relatou, na anamnese, relatou coisas assim, absurdas, assim, de tão terríveis, né? Eu não posso citar aqui, porque senão vou ligar nome à pessoa, mas coisas terríveis, né? Quando a criança chegou, eu tive medo de atender, né? E aí a criança, a gente começou a olhar, analisar, e a criança não fazia nada daquilo. Aí o que aconteceu? Ela foi 3 meses, quando ela conseguiu o relatório, levou pro neurologista, o neurologista deu o laudo. É aí que ela fez? Entrou para pegar o auxílio. Sumiu da terapia. Sumiu. A hora que ela conseguiu o auxílio. Sumiu da terapia. Infelizmente isso vai acontecer, não é Muito, muitas vezes. muito. Por E falta aí...
por falta de conhecimento dessa mãe também e às vezes o cuidado, como ela foi criada, Às vezes a necessidade, é a necessidade que fala mais alto, né? Então, assim, muitas vezes, sempre que eu posso, né, orientar os pais a respeito, eu oriento dessa forma. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser uma coisa miraculosa. Ai, não é a frequência sonora que vai né, ensinar o seu filho a fazer o que você está querendo que ele faça. Bota a frequência sonora e taca na piscina, vamos ver. Né? Não é isso. Né? É um trabalho um pouquinho a cada dia. Né? E aí, com o tempo, as coisas vão melhorar. Né? Eu lembro que lá as pessoas falavam assim, nossa, seus filhos são autistas, né? Puxa, eles são diferentes, mas para mim eles nunca foram diferentes. Eles são iguais. E o seu olhar também é Entende? Eu falo assim, é o que eu falei para você, da forma como eu fui criada. Né? Eu fui criada brincando com crianças que tinham diferentes tipos de deficiência. Né? Autistas, síndrome de Down, tinha de tudo. Né? Naquela época também não se sabia muito como lidar, então era todo mundo junto e lidava da mesma forma e tentar fazer o melhor. Então eu convivi um pouco, né? Sei um pouco desse mundo através da minha mãe que trabalhava nessa instituição por muitos anos, ela trabalhou. Então você acaba tendo um pouquinho de conhecimento, mas a sociedade em si, ela precisa estar preparada. Porque eu falei pro meu pai, quando eu vi esse seriado, né? Eu falei pro meu pai, eu falei assim, a gente vai cada vez mais ver pessoas com autismo na rua, porque as famílias hoje não escondem mais. Sim. Porque o que acontecia muito era esconder. Sim, e outra, o autismo, ele não tem características físicas, né? A síndrome de Down, você olha, você fala, essa pessoa tem síndrome de Down. É físico, né? É físico, você consegue ver quando é uma pessoa que tem alguma síndrome, né? Você consegue perceber fisicamente. O autismo não, né? Então, muitas pessoas olham e falam assim, é mal educado, é birra. É birra. Quando vê a criança jogando no mercado, é birra, sabe assim? E não entende o outro lado. Por exemplo, Antônio Pedro, quando era pequeno, ele tinha o costume de ele cumprimentar, assim, uma menina, uma moça, uma mulher, e ele beijar a mão da pessoa. Era por educação, era por carinho. E eu comecei a cortar. E as pessoas falavam, nossa, você é uma mãe horrível, é tão bonitinho ele fazendo isso. Eu falei, é bonito. É bonito hoje, que ele tem 3, 4, 5 anos. Quando ele tiver 20 e ele for fazer isso e o marido da mulher estiver do lado, vai dar problema. Até explicar, né, a situação toda, e pode ser que a pessoa mesmo assim não acredite porque não está vendo na cara dele, né, alguma coisa diferente. Ele já apanhou. Né? Então, já tá com o olho roxo, né? Sabe? Tem coisas que são bonitinhas, tem coisas que são boazinhas, tem coisas que são inocentes. É só um desenho no YouTube, né? É desenho de criança, né? E a gente vai aquilo, as pessoas não, os pais principalmente não veem que aquilo vai virando uma bola de neve. E depois lá na frente você não vai conseguir lá na frente você não vai conseguir mudar esse comportamento. Exatamente, você não vai conseguir modelar esse comportamento. Ou vai ser muito mais difícil. Eu vejo que os meninos usam, né, o cordão, né? Vocês usam o tempo todo? Não. Não? É justamente por isso que você falou assim, a pessoa só vai saber se alguém falar, né? E mesmo assim tem gente que olha e não sabe o que é. Né? Teve um vídeo que eu fiz que eu expliquei que existem o cordão do quebra-cabeça e dos girassóis. Isso. Né? Então, assim, quando a pessoa está usando esse tipo de cordão, é porque ela tem algum tipo de deficiência. Isso, é um alerta para quem está... Exatamente. Assim, então, se tiver um comportamento um pouco diferente do que a gente está, do padrão da sociedade, você já sabe por quê, né?
Exatamente. Já fica preparado, né? Exatamente. Ou, tipo assim, você tá num lugar muito cheio. Ele tem problema ainda, tá diminuindo, tá trabalhando isso. Mas com lugares muito cheios. Muito barulho, com muitos sons Não, muito diferentes. cheio de pessoas, cheio de assim, pessoas. né? Então, assim, eu até contei na outra entrevista também. Ele tem um acampamento que ele queria ir de qualquer jeito. Só que ele, quando tinha muitas pessoas, ele passava mal de quase desmaiar mesmo. Sim. Aí eu falei, olha, esse ano você não vai, vamos treinar você, o ano que vem você vai. Então ele passou 2023 inteirinho, né? Treinando, ficar com mais pessoas na escola, e em eventos que tem mais gente, né? 2024, conta aí o que você fez. Apresentei em um coral, que tinha mais de 100 vozes. Nossa, Eu apresentei um cubo mágico pra eu resolver. Para quantas pessoas? Quase 700. Quase 700 pessoas. Isso porque não né, Ele então treinou. realmente treinou e conseguiu, né, suplantar essa dificuldade. Parabéns. Nossa, e fazer com... Ele foi para acampamento. Foi para acampamento. E aí participou desses eventos lá no acampamento. Eu coloquei ele no ônibus, voltei pro carro e comecei a chorar. Falei, Imagina. não. Enquanto isso, a minha mãe chorando lá, e a gente quase pulando dentro do ônibus. Feliz da vida, né? Ai, tô sem a mãe. Vivo, tô sem a mãe. Posso fazer o que eu quiser. Mas não era bem assim. Não, mas é bom, né? É o que você falou, precisa dar independência para eles, né? Sim. Para você, como é que você imagina o futuro deles? Hoje, assim, você tá treinando, tá se esforçando, como você imagina eles, né? O que você quer para eles? Olha, o que eu quero é que eles fiquem comigo para sempre. Não, mas eu sei que não vai acontecer isso. Espero que não aconteça. Assim, o meu sonho seria esse, mas eu espero que eles não sigam o meu sonho. Não, mas assim, essa vontade. Eu vejo que eles estão se tornando cada vez mais independentes. Eles têm condição de ter um trabalho, de constituir família, de terem filhos, né? De manterem os valores morais, cristãos, de seguirem, né, a vida deles. Porque eu falei para eles, olha, câncer, logo tô fora, logo tô em outro lugar, entendeu? E eu falei, vocês precisam saber o que vocês vão fazer. Então, assim, esse já sabe o que vai fazer de faculdade. Já vou ter que vender um rim se ainda não tiver, se ainda tiver bom, né? Daqui a pouco você precisa vir do coração, né? Esse queria fazer paleontologia, agora tá meio indeciso para onde que vai, mas corre atrás também. Esse aqui, como eu falei para você no início, ele é mais sociável que esse. Então esse aqui ele não passa vontade. O Douglas vai lá e faz. Se você fala, chama ele para ir na sua casa, fala, fica à vontade, realmente vai ficar, né? E aí se ele vê lá uma coisa que ele quer, ele não vai hesitar em pedir, né? Antigamente, ele falava assim, nós fomos convidados para ir num chá, numa casa de uma amiga bem chique, né? Chá das 5. Aí fizemos sala lá pro pai dela enquanto ela arrumava as coisas. Aí ela veio toda chique. Guris, porque nós moramos no Rio Grande do Sul muitos anos. Guris, tem chá disso, suco disso. O que vocês querem? Eu olhei para esse aqui e ele falou assim, para mim qualquer coisa pode ser. Não deu tempo de eu olhar para esse. Quando eu fui olhar, ele falou assim, eu quero uma Coca-Cola. Sim. A única coisa que ela falou que não tinha, que ele queria. Aí o pai tirou a carteira. Falei, ele vai tomar o que tem. Aí sentaram na mesa, comeram, tomaram suco. De repente ele fez assim, ele falou assim, botou a mão na barriga. Faz tanto tempo que eu não como uma banana. Sabe assim? Ele não gosta de comer essas coisas. Mas é para exemplificar. É para exemplificar. É tipo assim, que
as coisas elas precisam ser trabalhadas, né? E muitas vezes você não vê o resultado de imediato, Isso. né? Então, por exemplo, hoje ele não faz como ele fazia antigamente, que antes ele era uma criança, né? Mas ele é uma criança que ele é um jovem que ele não passa necessidade. É. Não, e assim, a conquista que teve, né, do acampamento, né, Exato. então assim, não é, você quer ir? Quer, então peraí, mas para ir Ah. precisa, né, algumas etapas precisam ser cumpridas Exatamente. antes, E né? ele voltou e eu falei, e aí, como foi? Foi ótimo. É. Se tiver o ano que vem, eu vou de novo. Porque o acampamento é pago, né? E eles trabalharam para pagar, eles pagaram o acampamento deles, Uhum. né? Então ele falou, se tiver o ano que vem, eu vou de novo. Ótimo. Ótimo. Né? É, Então, assim, são etapas assim que muitas vezes a pessoa só olha e fala assim, nossa, mas seus filhos não parece que eles são autistas. Porque Sabe assim? porque eles receberam os estímulos corretos. Desde Desde muito sempre, cedo, Exatamente. né? Então, isso que os pais precisam atentar, que quanto antes, eu sei que existe o processo de luto, né? De Que os pais entendimento, né? precisam entender, mas como eu falei com a Maria Ângela, quando eles entendem que o filho deles é perfeito, ou a filha é perfeito do jeito que eles são, né? E que isso não vai mudar, porque autismo não é doença, Renata. Nada, Entende? Se você tem pais que falam assim, ai, meu filho vai sarar, mas ele não tá doente. tá doente. Entende? Ele vai sarar de gripe, de. Ele vai ficar doente, ele vai sarar, vai acontecer, vai ficar, né? Vai ter as doenças comuns, como todo mundo tem. Exato, mas o autismo vai acompanhar até lá, velhinho, morrer com 100 anos, ele vai ser velhinho autista. Né? Então você tem que ensinar. E não é isso que vai. Isso não é uma doença que mata, é uma condição diferente. Exato, de ver o mundo, de viver. Né? Mas não quer dizer que eles sejam menos. Sim. E teve uma vez, no 7º ano, que eu tava conversando com uma coordenadora da minha escola e falei assim, ó, eu frequentei a PAI. Ela olhou bem pra mim e me fez a seguinte pergunta: então você é doente? Porque só doente que frequenta a PAI. Ó, tá vendo? Você É o acha? conceito de uma coordenadora de escola. Coordenadora, entendeu? E ninguém que tá na PAI é doente. Exatamente. Não tem ninguém. Pode até ter doenças, mas não é doente porque tá lá. Sim, eles estão lá pela deficiência, né? Para eles aprenderem. A maioria, assim, é para aprender coisas de atividade de vida diária, né? Então, eles não são menos porque eles estão ali, entende? Então, assim, eu citei o do Douglas porque ele é um jovem que ele não passa necessidade. O P tá trabalhando também. Mas você falava assim, você quer um bolo? Não, obrigada. Ele tá morrendo de vontade de comer. O Douglas, não, você fala, você quer um bolo? Quero. Entendeu? Ou se não quiser também fala, não quero. Mas ele consegue expressar, né? E é uma dificuldade que esse tem. Aí ele falava, não, muito obrigada, não quero. Morrendo de vontade. Você tinha que ir lá pedir, por favor, você pode dar um pedaço de bolo, porque ele ficou com vontade, eu vou levar para ele comer. Porque ele tá com vontade. Ele tá com vontade. Aí, assim, hoje, quando ele foi a primeira vez para esse acampamento, ele não tinha idade ainda. Eu fiquei desesperada, eu falei, ele vai ficar 5 dias lá, ele vai morrer de fome. Vai morrer. Tudo que eu oferecer, ele vai falar assim, não, obrigada. Exatamente. Aí, tipo assim, eu fazia ele mandar foto dos pratos de comida que ele pegava. Que era self-service, né? É porque assim, a gente tava num hotel, acho que era lá em Campinas, Hotel Inn. Ah, tá. E aí, por exemplo, eram 700, 800 jovens e não ia ficar uma pessoa lá servindo todo mundo. Então a gente passava, era separado, uma fileira com moças, uma fileira com rapazes. E aí a gente passava, servia. Aí sempre tinha 3 refeições por dia. E aí mandava foto pra ela Tô comendo. todo dia. Porque eu já sabia que ela ia ficar pensando que eu ia
não ia que eu não comer, ia comer. Morrer. ia morrer de fome, com um monte de comida na Desidratado, frente. De E deu tudo vergonha. certo, e deu de tudo vergonha. certo, né? E deu. É. Sim, mas Porque são também você coisas que você permitiu que. precisa E trabalhar. você também permitiu que ele tivesse essa experiência, né? Você podia. Exatamente. É o que eu falei, que a gente vai ver cada vez mais pessoas assim, por quê? Porque as famílias não estão mais escondidas. Você podia ter escondido ele da sociedade, você podia ter guardado, né? Os seus 2 filhos, assim como sua mãe podia ter guardado você, né? E guardado mesmo, né? Não, hoje não, protegido né, tanto, do tanto, mundo. com medo que como que o mundo vai reagir. Não. O mundo tem que se adaptar, gente, né? A gente está aqui para adaptar a tudo, inclusive como se relacionar com pessoas que são diferentes. Eu volto a falar, todo mundo é diferente. Exatamente. Eu Você tenho não uma vai encontrar particularidade, nunca não. ninguém igual. Vai ter, né? A gente nunca sabe a reação de alguém quando eu vou falar alguma coisa. Por mais a pessoa pode ser atípica ou não, e, né? E tá tudo bem. Então eu acho que é isso que a gente precisa deixar que as pessoas entendam que todo mundo é diferente. E se completam, Exato. né? Porque de repente ele toca piano e Uhum. você canta. Você quer cantar, mas você não sabe tocar piano. Ele sabe tocar piano, mas ele não sabe cantar, Pode não tá, né? né? Junto. Junta, Uhum. entende? Conhecimento, ele precisa ser partilhado, Exato. né? Mas precisa ter o lado que está disposto a partilhar o conhecimento e o lado que esteja disposto a ouvir, É. né? Não adianta você falar e a pessoa Né? Não ouvir, não né? fazer, não É. ou questionar, mas por quê? Mas por que que um autista nível 3 suporte pode ir para o nível 1? Por que que o nível 1 pode ir para o nível 3? Tem um porquê, Uhum. né? Tem embasamento Científico para isso. Uhum. Né? Eu não estou falando coisa da minha cabeça, que de repente inventei. Uhum. Né? Então, existe um embasamento científico para cada coisa que a gente está falando. Então, quando as pessoas tiverem humildade para aprender, vontade de compartilhar o que sabem, né? De forma que todos entendam, Uhum. porque seria muito fácil eu escrever um e-book sobre autismo, Uhum. né? Como esse que eu escrevi. Isso. E colocar um monte de teoria, um Um monte de monte coisa de termos técnica, né? técnicos, um monte de coisa que as pessoas, o pai ia olhar assim e falar, "E que é Não ia passar isso?" da terceira frase, né? Falando assim, Entendeu? Não, lá eu tenho o que acontece antes da crise, a curva da crise, o que acontece no ápice, o que acontece depois, como agir, como procurar, quais são os sinais, quem eu tenho que procurar, como é feito o diagnóstico, como é feito as terapias com os profissionais, fala um pouquinho de cada tipo de terapia, sabe assim? Que as Tem pessoas tudo muito. precisam Pra você entender. entender exatamente. São coisas muito práticas. E é para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Pais ou não, né? As pessoas da educação, né? De Sim, ensino. principalmente educadores, Principalmente né? ensino. Porque às vezes é difícil para o pai lidar com um que está ali. Imagina a professora com 40 Isso, e um incluso, Uhum. né? E de repente esse incluso ele vai ter problema de comportamento, de aprendizagem, de comunicação, né? De repente pode ter aquela hipersensibilidade sensorial, de muito barulho, né? De muita gente em volta, né? E aí você tem que lidar com tudo isso. Você precisa conhecer, Exatamente. né? Conhecer o assunto, conhecer o tipo de deficiência, as Isso, características. E aí, pelo menos ter um primeiro conhecimento para aí sim, quando tiver à sua frente, você reconhecer e aí buscar um auxílio mais técnico, que se você não tem a capacidade. Isso. E acima de tudo, quando você tiver o primeiro conhecimento básico, você vai saber reconhecer. Mas para você aprender a lidar, você tem que conhecer a pessoa. Ah, sim. Ou a criança, ou adolescente, ou adulto. Que nem volta a citar o doutor Daniel. Depois a gente fala com ele, que eu citei ele aqui. Aí, doutor Daniel, uma vez eu fui numa consulta com o meu esposo, né? E ele pegou, olhou assim pro meu esposo e falou assim: "Você quer ver o que ela vai falar? Ela não vai me deixar."
posso te examinar? Eu falei, não, muito Não. obrigada, tá tudo bem. Tudo tá bem aqui. Aí ele olhou meu esposo e falou, você viu? Você viu? Então, assim, conhecer a pessoa, né? Esse que eu acho que é um diferencial do Daniel para qualquer outro médico, né? Ele procura conhecer a pessoa, né? Então, Esse olhar dele, ele não trata todo mundo da mesma forma. Ele realmente olha a pessoa. a pessoa. E isso é dele. É dele, dele. exatamente. É Que nem dele. ele falou, ele herdou isso lá do Dr. Ibrahim, que é o Isso, pai, que é o né? pai. Eu falo assim, a Então, escola dele, né? A escola do meu pai, a escola do meu tio. aham, Era assim. Você olhava a sim, pessoa. a né? pessoa. A pessoa. Então, no autismo, em qualquer tipo de relação entre pessoas, Uhum. né? Especialmente as pessoas que buscam essas profissões que lidam com Com pessoas pessoas, diretamente, né? né? Elas precisam olhar para a pessoa, porque o autismo não é rótulo, Uhum. o autismo não é um termo pejorativo, tipo, mãe de autista. Uhum. O que vai adiantar? Eu fazer uma Uhum. camiseta mãe de autista se eu não sei como lidar nem com meus filhos, Uhum. né? Então, assim, é olhar para a pessoa, ver as características, ver os gostos. A Marilza tá no projeto com a gente, e aí, quando ela chegou, ela não conhecia muito, ela falou assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, vamos deixar a criança livre, vamos ver o que ela gosta, Uhum. e pelos gostos dela, a gente vai entrando, vai trabalhando, né? Muitas crianças são pequenininhas, menos de 5 anos, a gente trabalha com Denver, com essas Uhum. crianças, com o método Denver, então ele é mais flexível que o ABA, né? Uhum. Então a gente vai pelos gostos da criança, vamos ver o que ela gosta, e a gente vai começando a ir por ali, a formar um isso, vínculo com a as crianças, criança, entendendo né? como ela vê o mundo, né? Exatamente. Aí, num local que eu trabalhei, as pessoas falavam assim, como que você pode, como as crianças podem gostar tanto de você? Ela me bate, ela me morde. E como que elas gostam? Eu falei, é amor, Mas é o jeito de olhar para essa criança real. E é isso, é o amor mesmo. sabe? Porque é o jeito com que você olha para essa criança, ela sente que ela tem mais abertura com você do que com o outro. Sim, iguais. porque são Exato. iguais, Porque são iguais. sabe? Então é diferente. Então, assim, a mesma criança que mordia morde todo mundo, né? Eu abraço, eu acolho, eu abraço, eu dou beijo e ela não me morde. Sabe assim? Mas eu sei o que acontece antes dela morder. Então é lógico que eu não vou Você não vai chegar vendo no que tá momento, no momento que ela tá errado, tensa, no momento que ela não tá bem, que ela não tá entendeu? receptiva. Exatamente. Você tem essa sensibilidade, né? Exatamente. Ai, nossa, eu tô muito, assim, eu vou repetir, fiquei muito feliz mesmo de ter vocês três aqui, 4, né? Ela tá escondida, mas tá ali. Tô nem vendo, não abriu a boca. Os dois falaram que é isso. E eu acho que o que a gente deixa desse programa para quem está assistindo é realmente olhar a pessoa. Quando o seu e-book for lançado, avisa que a gente vai avisar também, porque as pessoas precisam acessar, precisam comprar, precisam entender, para ter pelo menos um primeiro contato, né? E entender, todos nós somos diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém, e a gente tem que respeitar os limites de todo mundo, né? Tem amigas minhas que eu sei que se eu falar de um jeito, ela não vai gostar. E tá tudo. Então eu aprendi a falar com essa, aprendi a falar com aquela. Então você vai aprendendo. Eu trabalhei em indústria e eu falava com o dono da fábrica e falava com o pessoal que trabalhava na linha de produção. O jeito de falar com cada um é diferente. Então é isso que a gente tem que levar para a vida. É o jeito, a gente tem que se adaptar às relações, né? E parabéns para sua família, parabéns, né, Douglas, Pedro aí, né, por tudo que vocês estão mostrando que o quanto que uma intervenção cedo, um acompanhamento cedo,
pode fazer a diferença na vida de tantas outras crianças para que cresçam como vocês, tranquilamente, né? Aí, fazendo o que vocês fazem de melhor, né? A música, né? Ao cantar, né? Fazer música, né? Escrever música, ao cantar, né? E aí que vocês tenham realmente aí uma vida cada vez melhor para vocês e que tenham uma sociedade cada vez melhor para vocês também. Obrigada. Obrigada. Tô muito feliz mesmo, de verdade. Obrigada por vocês estarem aqui e obrigada a você aí que acompanhou a gente até agora. Já curtiu esse vídeo? Curte aí, eu tenho certeza que tocou o seu coração também. Compartilha, né, esse vídeo com outras pessoas para que realmente entrem na cabeça de todo mundo que todos somos seres humanos diferentes e que precisamos todos olhar para o coração do outro. Olhe melhor para o coração de quem está do seu lado. Ouça mais essa pessoa. E vejo vocês no próximo episódio. Até lá!